Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes e aos nossos telespectadores e internautas que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene convocada através do edital de convocação número 21/2022, para entrega de título de cidadão osasquense ao senhor Adriano Vitor Fernandes, conforme disposto no Decreto Legislativo número 10 de 2021 e em atendimento à propositura da nobre vereadora senhora Francisca Genelúcia Ribeiro de Andrade, a Lúcia da Saúde, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos dessa cerimônia a nobre vereadora desta Casa de Leis, excelentíssima senhora Lúcia da Saúde. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. O nosso homenageado, senhor Adriano Vitor Fernandes. Senhor Alex de Souza Silva, presidente Estaca Osasco. Senhor Taylor Maciel Kopavnik, missionário de serviço da área brasileira. Convidamos para secretariar os trabalhos o senhor Vanderlei de Souza Santana, neste ato secretário ad hoc. Por favor, solicitamos que, a partir desse momento, deixem os aplausos para o final das leituras dos nomes. Agradecemos a presença dos familiares de nosso homenageado, senhora Luciane Bonassi Lopes Fernandes, esposa, missionária de serviço da área brasileira. Os filhos, Davi Bonassi Lopes Fernandes e Samuel Bonassi Lopes Fernandes. Agradecemos também a presença das seguintes autoridades e personalidades. Senhor Geraldo Jovino de Souza, bispo da ala baronesa, e esposa Rosalina Lemos de Souza. Doutora Gisleide Guedes, presidente Sociedade de Socorro, Estaca Osasco. Senhor José Lúcio de Oliveira, presidente do Quórum de Euderes, da ala Vila Iara. Senhor Fernando Batista, diretor de Comunicação Oeste São Paulo. Senhor Rafael Rossetti Rosa, segundo conselheiro na presidência da Estaca Osasco. Senhor Elias Soares, primeiro conselheiro Estaca Osasco. Senhora Rosângela Moura, primeira conselheira da primária Estaca Osasco. Luana Araújo e Luiz Carlos, administradores Projeto Leão de Judá. Senhora Estela Vieira, gerente da UBS Maria Gatti Giglio. Façamos agora uma saudação a todos os anunciados. E, neste momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos a senhora presidente, neste ato, nobre vereadora Lúcia da Saúde. Boa noite. Nossa, esse boa noite está fraco. Acho que ninguém jantou, Adriano. Boa noite, gente. Boa noite. Senhoras e senhores, rogamos aos demais presentes que, mesmo em seus lugares, se sintam como componentes dessa mesa diretora. Declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino do município de Osasco.
Semana, a arte proclama um jeito de
solicito ao senhor secretário, quero até agradecer, que está aqui ao meu lado hoje, me secretariando, que proceda a leitura do edital de convocação número 21/2022, do Decreto Legislativo número 10/2021 e das correspondências recebidas. Uma boa noite a todos. Edital de convocação número 21 de 2022. Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem à sessão solene de entrega de título de cidadão osasquense ao senhor Adriano Vitor Fernandes, a realizar-se no dia 3 de agosto de 2022, quarta-feira, às 18h30, no plenário Tiradentes, situado na Avenida dos Autonomistas, 2607, Centro, Osasco, São Paulo, conforme Decreto Legislativo número 10 de 2021, proposta pela vereadora Lúcia da Saúde. Publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 18 de julho de 2022. Ribamar Antônio da Silva, presidente. Decreto Legislativo número 10, 2021. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão osasquense a Adriano Vitor Fernandes. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, nos termos do artigo 17, inciso 6º, do Regimento Interno, promulgo o seguinte decreto legislativo. A Câmara Municipal de Osasco decreta, artigo 1º, fica concedido título de cidadão osasquense a Adriano Vitor Fernandes, pelos relevantes serviços prestados ao município de Osasco e sua trajetória de vida, liderança, determinação e sabedoria na realização dos trabalhos sociais junto à comunidade. Artigo 2º. A honraria que trata o artigo 1º será entregue em sessão solene a ser convocada especialmente para esse fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotação próprias constantes no orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Osasco, 19 de outubro de 2021. Ribamar Antônio da Silva, presidente. Registrado na Secretaria da Câmara Municipal de Osasco e publicado na imprensa oficial do município de Osasco, dentro do prazo legal. Secretaria da Câmara Municipal de Osasco, 20 de outubro de 2021, 60º da emancipação. As correspondências recebidas. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da sessão solene de entrega de título de cidadão osasquense ao senhor Adriano Vitor Fernandes, proposta pela vereadora Lúcia da Saúde, a realizar-se nesta data. Lamentavelmente, não poderei estar presente devido a compromissos já assumido. Respeitosamente, Ana Paula Rossi, vereadora. Ilustríssimo senhor, sirvo do presente para comunicar a vossa senhoria acerca da minha ausência à sessão solene de título de cidadão osasquense ao senhor Adriano Vitor Fernandes, por motivo de compromissos anteriormente agendados. Na oportunidade,
apresento protesto de elevada estima e votos de uma sessão solene, profícua e harmônica. Atenciosamente, Elza Oliveira, vereadora. Excelentíssimo senhor presidente, recebemos e agradecemos vosso convite referente à sessão solene de entrega de título de cidadão osasquense ao senhor Adriano Vitor Fernandes, a realizar-se no dia 3 de agosto de 2022, às 18h30, no plenário Tiradentes. Impossibilitado de comparecer por motivo de compromissos anteriormente agendados, desejamos expressivo sucesso. Cordialmente, Michel Figueiredo, vereador. Senhora Presidente, esses foram os documentos e as correspondências recebidas. Quero agradecer, senhor secretário, mais uma vez, pela sua presteza. Bom, agora nós vamos convidar todos para assistir um vídeo. Vamos desfazer a mesa. Isso. Meu amigo Adriano Fernandes, parabéns, né,
título de cidadão osasquense. Olá, do presidente Adriano aqui, um grande líder, um grande defensor da verdade, da honra, da família, sempre ensinou muito pelo exemplo. E ele estava sempre disposto a ajudar, estava disposto a servir e servir a Deus, a sua família, a igreja e a comunidade. Falar sobre o presidente Adriano Fernandes, não vou ficar aqui o dia inteiro, a semana inteira, porque é uma pessoa de muitas qualidades, né? É uma pessoa muito culta, tem um currículo invejável e com todo esse conhecimento ele tem ajudado muitas pessoas. Especialmente sou muito grato por toda a ajuda, todos os conselhos que ele me deu, como líder também na igreja, segui seus conselhos e estou sendo abençoado por isso. Parabéns, presidente Fernandes, por todo o seu empenho, parabéns pela família maravilhosa que você tem. Gostaria de dizer que é um excelente homem, um homem de Deus, um homem maravilhoso, um homem humilde, um homem que não mede esforço para ajudar o próximo. Essa premiação está em boas mãos. Parabéns, Osasco. Parabéns, irmão Adriano. Muito sucesso sempre. Obrigado por tudo que você fez. Que esse possa ser um momento muito especial e você merece essa homenagem, né, e esse título de cidadão osasquense. Parabéns pelos seus grandes feitos aqui na cidade de Osasco. Desejo toda a sorte, todas as bênçãos que ele merece. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada, presidente Fernando, pelo tempo que você pôde servir e ajudar, né, a mim, a minha família, a sua família e a família do povo de Osasco. Muito obrigada, um abraço. E é um privilégio tê-lo como cidadão osasquense reconhecido. E meus parabéns a esse homem. Parabéns de coração. Continue sendo sempre quem você é. Abraço. Eu e a irmã Vilma gravamos esse vídeo para parabenizá-lo por este dia tão especial ao qual você está recebendo hoje na Câmara Municipal de Osasco. O título de cidadão osasquense merecidamente. Parabéns! Parabéns, irmão Fernandes, hoje cidadão de Osasco. Eu queria dar os parabéns aí ao Adriano por esse momento especial em que ele está recebendo o título de cidadão osasquense. E com certeza esse título é merecido pelo grande trabalho que ele desempenhou à frente da Estaca Osasco, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em prol da nossa cidade. Amigo Adriano, parabéns pelo título de cidadão osasquense. Sou testemunha de seu trabalho à frente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sempre preocupado com o bem-estar das pessoas aqui de Osasco e promovendo projetos para melhoria e bem-estar da população osasquense, através do programa Mãos que Ajudam. Forte abraço. Presidente Adriano, parabéns pelo trabalho realizado, parabéns pelo título, meu amigo. Estamos juntos. Pessoa que nós amamos, não só eu, nossa família também. Desejo e tenho certeza que é muito merecedor desse título de cidadão de Osasco. Eu desejo muito sucesso a ele, a sua família toda especial. Um grande abraço. Parabéns, pai, pelo seu dia e por esse momento tão especial. Eu te amo. Parabéns, pai. Estamos orgulhosos de você. E fico muito feliz de saber que você foi homenageado e que todas as pessoas contribuíram para melhorar a cidade de Osasco. Dri, parabéns por essa homenagem, por esse dia especial. Você merece. Parabéns, pai, eu te amo muito. Eu também te amo muito. Parabéns. Parabéns, papai, eu te amo muito. Forte, né, Adriano? Você vê que
Você falou, olha, não sei nem o que eu fiz para poder ganhar esse título, né? Você vê que até o cachorrinho reconheceu. Olha que importante, né? Quando a gente ama o próximo. Olha, parabéns a toda a sua família. Até eu fiquei emocionada. Agora eu quero aqui chamar para compor, né, falar um pouquinho conosco. A Luciane, que é a sua esposa. Pode vir, a tribuna é toda sua. Luciane Lopes, esposa do Adriano, missionária de serviço da área brasileira. Seja bem-vinda em nossa casa, Luciane. Boa noite. Queria agradecer muito a todos vocês que estão aqui e agradecer a vereadora. Obrigada, viu, por tudo, pelo seu carinho. E, enfim, nós estamos muito felizes. Bom, difícil falar de alguém tão próximo, né? Eu vou ser igual a Audrey aqui, né? Eu podia ficar falando até amanhã. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o que nós aprendemos na igreja. Então, nós aprendemos na igreja justamente a servir ao próximo. Ontem, uma pessoa que não é membro da igreja, ela me perguntou por que a sua igreja se chama a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu disse de Jesus Cristo porque a igreja é dele, né? É a mesma igreja que ele organizou quando esteve aqui na Terra. Dos santos é porque é assim que Paulo chamava os membros da igreja naquela época. E nós somos membros da igreja de Cristo, então nós somos os santos como os santos daquela época. E dos últimos dias, porque o Salvador está prestes a voltar. E aí ela começou a perguntar, nossa, mas santo não é quem faz milagre? Santo não é quem fez alguma coisa muito importante? E eu disse para ela, olha, dentro da filosofia, o conceito de santo é o seguinte, santo é aquele que vive o que prega. Então, nesse sentido, eu queria dizer para o Adriano que você vive aquilo que você prega, de verdade. Não é da boca para fora. Você realmente ama o próximo. Realmente se importa com as pessoas. Nós estudamos um rei no livro de Mórmon, que é muito especial para nós. Ele foi um grande exemplo, que é o rei Benjamim. Ele foi um exemplo de governante, um exemplo de líder, porque ele trabalhava junto com as outras pessoas. Ele não se aproveitava da situação enquanto rei, mas ele fazia de tudo para que as pessoas do seu reinado pudessem ter paz, pudessem viver os mandamentos, pudessem ter trabalho, pudessem ter dignidade. E em um determinado momento, lá no livro de Mosias, o rei Benjamim ele faz um discurso para o povo. E ele fala uma série de coisas, né? Ele fala que ele tem empregado os seus dias a serviço do povo, que ele tem trabalhado para que aquele povo justamente não seja... que daquele povo não sejam cobrados grandes impostos, que eles não sejam explorados por nenhum governo, né? Mas que ele possa, então, contribuir para o bem-estar daquele povo. E ele diz que ele trabalhou com as próprias mãos dele para que aquele povo não seja sobrecarregado. E ele fala assim, eu não estou contando isso para me vangloriar, mas eu estou dizendo isso para que vocês saibam. E aí ele ensina uma coisa muito importante, né? Eis que vos digo, ao afirmar-vos haver empregado meus dias a vosso serviço, que não é meu desejo vangloriar-me, porque só estive a serviço de Deus. E eis que vos digo estas coisas, para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Então, é isso que nós aprendemos na igreja, que quando nós servimos as outras pessoas, independente da religião, nós não servimos só os membros da igreja, nós servimos a todas as pessoas, independente de cor, de raça, de credo, de condição social. Quando nós servimos aos filhos de Deus aqui na terra, nós estamos servindo a Ele. E eu sei que o Adriano ele tem um amor profundo pelo Pai Celestial. E ele fez todas as coisas que fez por amor a Deus e por amor aos filhos de Deus aqui na terra.
Agora eu queria dizer uma última coisa, não como membro da igreja, mas como esposa, né? Porque como membro da igreja eu acompanhei todo o trabalho dele nesses anos todos. Vocês sabem, né? As crianças eram pequenininhas, o Samuel tinha acabado de nascer, então eu fiquei com as crianças em casa para ele poder servir ao próximo. E foi um privilégio, porque o Senhor nos abençoou muito. Mas eu queria dizer como esposa, como eu aprendo com ele. Ele é o tipo de pessoa que continua amando aqueles que o distratam e perdoa quem o maldiz. E eu posso ver nele o semblante do Salvador. Eu acho que ele é a pessoa mais próxima a Cristo que eu já conheci na minha vida. E olha que minha mãe é maravilhosa. E eu sou muito grata por nós termos nos encontrado. Domingo agora fez 23 anos, numa atividade do Instituto. E ele falou que era de São Bernardo do Campo. Eu falei, é longe. Ele não vai querer ir lá, não, atrás de mim. E naquele mesmo dia ele veio me dar uma carona aqui em Osasco. E eu falei, eu disse que eu morava longe. E no outro dia ele voltou. Isso foi no sábado, no domingo ele estava aqui de novo. Estamos casados há 21 anos. E temos 3 filhos maravilhosos que eu amo muito. Eu sou muito grata pelo Senhor ter colocado ele na minha vida, né? O Senhor conhece todas as coisas e fez com que nós nos encontrássemos e somos muito felizes, muito felizes. Temos problemas, desafios, dificuldades, mas nós somos muito felizes. E eu queria só testificar do livro de Mórmon. Eu sei que ele é um livro verdadeiro. É o relato das pessoas que estiveram aqui nas Américas e que viram o Salvador Jesus Cristo com seus próprios olhos. É um livro poderoso. Quando nós lemos o livro de Mórmon, todos os dias a nossa vida é transformada. Nós nos sentimos perto de Deus. E eu sei que o rei Benjamim, ele realmente existiu. E eu sei que realmente o Salvador esteve aqui nas Américas. E que ele ama todos os povos. E ele não faz acepção de pessoas. E essa mensagem que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Adriano. Tem que chamar um médico aqui, viu? Tem algum médico aqui? Ah, tem a doutora Gisleide. Fica preparada aí, doutora. Quero agradecer, Luciene, pela sua presença aqui conosco, dizer da minha grandeza de você estar aqui presente. E quando você fala de amor ao próximo, todos nós sabemos, né? Do coração bondoso e dessa passagem que ele teve aqui em Osasco conosco também. Agora você está em São Paulo, né? Em São Paulo. Mas, olha, foi uma passagem que vai continuar, mas, assim, para nós fez uma grande diferença. Então, mais uma vez, obrigada. Quero aqui agora convidar para poder falar o Taylor Maciel, missionário de serviço da área brasileira. É isso mesmo? Tá certo? Então, a tribuna é toda sua, você pode ter até 30 minutos. Ninguém vai jantar hoje aqui, né? Você tem 5 minutos, meu amigo, pode ficar à vontade. E eu brinquei com o Taylor hoje, enquanto ele chega na tribuna, eu falei, você é cearense, Taylor? Ele falou, não. Eu falei, porque eu sou cearense. Aí, daqui a pouco, chegou uma outra pessoa. Aí perguntou para ele, você nasceu na Bahia? Aí eu falei, pronto, aí ele vai embora agora. 2 pessoas estão perguntando se ele é nordestino. Taylor, você muito honrado, muito honrado. Está aí, a tribuna é toda sua, meu amigo. Perfeito. Excelentíssima senhora vereadora Lúcia, obrigado pela oportunidade. Presidente Fernandes, a família do presidente Fernandes. Sei que todos os presentes aqui, é muito especial poder falar algumas poucas palavras aqui. Gostaria de começar um pouco em linha com o que a irmã Luciane falou, relembrar algumas crenças que nós temos na nossa igreja, resumidas no que chamamos de regras de fé, e foram escritas por um profeta de Deus chamado Joseph Smith.
E a primeira regra de fé que nós temos é: cremos em Deus, o Pai eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Nós cremos nisso. Nós sabemos que Deus vive, Jesus Cristo ele vive, é o nosso irmão mais velho, ele nos ama. Nós cremos também que todos somos irmãos. Se existe um Pai celestial, todos nós somos irmãos, somos filhos de um mesmo Pai. E se isso é uma verdade, é importante que possamos agir como irmãos, amando, servindo a todos, independente de cor, raça, crença, como a irmã Luciane falou, gênero, todos são filhos e filhas de Deus e merecem nosso melhor tratamento, merecem o nosso amor. Outra regra de fé importante que nós cremos é que cremos a submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados na obediência, honra e manutenção da lei. Resumindo, nós somos um povo que confia em seus governantes. Oramos por eles e sabemos que podemos realizar muitas coisas boas, os apoiando e trabalhando ao seu lado. E por que eu fiz questão de citar essas duas regras de fé? Porque elas, a meu ver, balizaram muito do trabalho que foi realizado pelo povo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias aqui em Osasco, sob a direção inspirada do meu grande amigo, presidente Fernandes, e com o suporte e apoio das autoridades civis aqui locais, e especialmente a nobre vereadora Lúcia da Saúde, que eu tive a honra de, como nas fotos aqui, de fazer alguns projetos de serviço dos Mãos que Ajudam em que ela participou. Somos também um povo que crê na Bíblia e sabemos que ela é a palavra de Deus, desde que corretamente traduzida. E lá na Bíblia encontra-se uma história de uma... Aliás, nós estudamos essa semana lá na igreja, de uma grande rainha, chamada Rainha Esther. E ela era uma órfã, uma pequena menina que foi criada pelo seu primo, Mardoqueu, que era um homem mais velho, mas criou-a como pai. Uma moça que ninguém tinha muita esperança que ela um dia pudesse se tornar uma rainha. Em determinado momento, aquele onde ela vivia, lá na Pérsia, uma conclamação, uma determinação foi dada para o extermínio do povo de Israel, os judeus. E naquele momento, esse homem que a criou, Mardoqueu, conversou com Esther e trouxe uma mensagem para ela. E lá no livro de Esther, capítulo 4, fala: porque se todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? E lá no final, Esther demonstra toda a fé inabalável no Senhor, e ela se prepara para conversar com o rei lá na época, para tentar livrar o povo de Israel desse extermínio. E no versículo 16 do capítulo 4, ela fala: e se perecer, ao falar com o rei, pereci. E eu queria me ater a duas frases. A primeira é: e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? E a frase tão célebre de Esther: se perecer, pereci. E a pergunta que faço é: meu bom amigo, presidente Fernandes, vereadora Lúcia, será que não foi para momentos como estes que vivemos aqui em Osasco que o senhor e a senhora foram escolhidos pelo Senhor para exercerem papéis de liderança a fim de abençoar e servir o povo dessa terra tão especial? Tenho certeza que sim. Sem sombra de dúvidas, sim. Sei que a atitude do meu amigo, presidente Fernandes, ele teve ao longo desses anos, assim como Esther, com uma fé inabalável no Salvador Jesus Cristo, uma vontade enorme de servir e amar os filhos de Deus, sempre tomando a iniciativa de ajudar, independentemente das circunstâncias, mesmo que muitas vezes alguns levassem a se questionar se lograríamos êxito, mas ele ia em frente. E essa atitude
nos moveu muito avante e fez com que realizássemos muitas coisas boas aqui na comunidade. E continuamos fazendo, juntamente, e essa ajuda super importante das autoridades locais, a vereadora Lúcia é um bom exemplo, e realizamos algumas boas obras aqui. Posso listar algumas aqui. Nós trabalhamos com a limpeza nas laterais do córrego Buçocaba, por exemplo, o trabalho do Mãos que Ajudam no Lar Buçocaba, com doação de alimentos e cobertores para os idosos, mutirão para doação de sangue, feirão da saúde aqui na Estaca Osasco, fizemos algumas vezes, também na ala Rochidale, aqui em Rochidale, na ala Baronesa, na ala Novo Osasco. A pintura da UBS, José Groff, Aliança, a limpeza da escola estadual no Jardim Helena Maria, doação de 8.000 máscaras, nessa época de pandemia, que foi terrível, que vivemos, para diversas unidades de saúde do município, e uma outra quantidade entregue diretamente ao prefeito Rogério Lins, para serem repassadas às suas diversas secretarias. E essas máscaras elas foram trabalhadas e foram confeccionadas pelas irmãs da igreja. E a doação também de 225 cestas básicas ao Fundo Social de Solidariedade, que foram entregues diretamente à primeira-dama Aline Lins. Essas foram algumas dos projetos de serviço que nós trabalhamos aqui na cidade de Osasco. E muitos desses sobre a direção inspirada do meu bom amigo, o presidente Fernandes, e alguns também com a ajuda da vereadora, nobre vereadora Lúcia. Tem um profeta do Senhor, que nós conhecemos lá na igreja, um profeta dessa época em que o presidente Thomas S. Monson ele declarou uma vez: nenhum problema pode ser mais importante que uma pessoa a ser amada e cuidada. Eu posso testificar que esse sempre foi o espírito de serviço que meu bom amigo, o presidente Fernandes, demonstrou em seu período à frente da Estaca Osasco. Eu pude compartilhar alguns anos ao lado dele e testifico para vocês que esse era o sentimento que ele tinha no coração. Esse foi um dos principais desejos que ele tinha na tentativa de emular o caráter de Cristo. Temos uma escritura lá na igreja, em Doutrina e Convênios, revelações recebidas pelo profeta Joseph Smith, mas podemos ouvir a própria voz do Salvador falando: e se trabalhardes todos os vossos dias, clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino do meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. Creio firmemente que trazer almas a Cristo, nesses versículos, não está apenas relacionado a apresentar o Evangelho às pessoas, isso é sublime e maravilhoso, mas também, de alguma forma, apoiá-las, trazê-las aos pés de Cristo para que possam ser curadas das suas aflições, das suas feridas e, muitas vezes, aliviadas de seus próprios sofrimentos físicos. Se nós conseguirmos realizar essa obra, nós nos aproximaremos cada vez mais do Salvador Jesus Cristo. Nossos esforços, por mais simples que possam parecer aos nossos olhos, muitas vezes, eles farão a diferença por gerações do tempo. Uma grande líder que eu admiro, Madre Teresa de Calcutá, expressou esse sentimento em algumas palavras. Ela falou: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. As palavras de amizade e conforto, elas podem ser curtas, elas podem ser sucintas, mas o seu eco é infindável. Sei que o legado de serviço e amor ao próximo, deixado pelo presidente Fernandes, ele vai ecoar por muito e muito tempo, de maneira infindável, talvez. Sei que o seu trabalho em prol de nossos irmãos e famílias de Osasco representou não só uma gota, mas várias no oceano da caridade, e tornou esse oceano um pouquinho maior. Isso porque ele sabe
o que representa o valor das almas, bem como o significado de ser um filho de Deus. Para finalizar, tem uma passagem de um poeta que eu também gosto muito, chamado Fernando Pessoa. Tenho certeza que muitos conhecem. E ele fala: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Meu bom amigo, presidente Fernandes, vereadora Lúcia, valeu a pena? Valeu a pena ajudar e servir as famílias aqui em Osasco? Tenho certeza que sim. Não tenho dúvidas disso. Sei que a alma de vocês, conheço muito bem meu amigo, vereadora também é uma pessoa muito especial, a alma de vocês é enorme. Para se fazer a diferença na vida das pessoas de forma positiva, sei que precisamos ir além do bojador. Precisamos andar uma segunda, uma terceira milha, precisamos nos sacrificar muitas vezes, como o senhor fez, meu amigo, e a senhora também, vereadora. Sei que em meio a tempestades da vida, e nós passamos por muitas, Deus enviará anjos para que os seus filhos possam ver o espelho do céu. Parabéns, meu amigo. Por tudo isso, eu sei que você é merecedor dessa comenda. Oro para que o Senhor continue abençoando a ti, meu eterno amigo, e sua família, tão especial que nós amamos. Assim como a vereadora também. Oro por todos nós, para que tenhamos força, a força do Senhor, em elevar as mãos que pendem, fortalecer os joelhos enfraquecidos, como o meu bom amigo, presidente Fernandes, tentou fazer nesse período aqui. Obrigado por tudo. Só queria prestar também o meu testemunho, dizer que Jesus Cristo, Ele nos ama. Pai Celestial nos ama. Ele nos conhece. Por mais que achemos que não, Ele nos conhece. Eu sei disso. Sei que Ele coloca anjos na nossa vida para nos resgatar e nos salvar e para abençoar a nossa vida. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eu creio, eu sei que é uma igreja verdadeira. E temos profetas, líderes inspirados que nos guiam e nos mostram um caminho de volta à presença de Deus. Queria também deixar essa minha mensagem bem rápida em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero agradecer, tê-lo você mais uma vez, pelas suas palavras, e dizer que você é um grande homem que faz parte também desse cartão, desse título, que é muito importante, né? Não só você, mas a todos que estão aqui presentes. E eu fico até emocionada de ver você falando, né? O amor a Cristo, isso é muito bonito, é muito bom, do amor ao próximo. Mas agora eu quero convidar aqui a senhora Gisleide Guedes, presidente da Sociedade de Socorro Estaca de Osasco. Pode vir. Já vem com o aparelhinho da pressão aqui, para o coração de todo mundo está 1000, hein? A pressão está alta. Os baixinhos não tem jeito de baixar. Bem, é um prazer para mim estar aqui com vocês, né? Muitos membros da igreja, e eu tenho um carinho muito grande por vocês. E, principalmente, para o meu amigo e presidente, né? Agora irmão, eu estou tentando acostumar a chamar de irmão Fernandes. Já treinei várias vezes em casa, entendeu? E escrevi aqui também para não para desvincular um pouquinho, mas o amor é o mesmo. Eu pensei muito o que é que eu poderia dizer para ele hoje, né? Então eu sentei,
ali no sofá e pensei em várias coisas que aconteceram no decorrer de sua presidência. E eu, como presidente de Sociedade de Socorro, o presidente sofre. Então, eu enumerei algumas coisas aqui que foram muito importantes para mim. Foram, na verdade, um aprendizado durante a convivência com o presidente Fernandes e o trabalho realizado nos anos que passamos juntos, né, como presidência. E algumas coisas aconteceram, coisas relevantes, e eu enumerei alguns momentos. Certa vez, eu estava indo para a capela, aqui em Osasco, e eu ia visitar uma ala, se eu não me engano, era a ala de Viliara. E o corredor estava vazio, era cedo, e eu comecei a entrar. O corredor é enorme, né? Até chegar lá na capela, tem uma caminhada. Quando eu olhei longe, eu vi que o presidente estava quase entrando na capela. E atrás dele estava o seu filho Samuel. Eu olhei, me aproximei mais um pouquinho, mas ele não me viu. E então eu me aproximei mais e parei. E ouvi uma das coisas mais lindas que eu poderia ouvir naquele dia. Samuel, ele, baixinho, né, ainda, segurou o presidente Fernandes não me viu, né? E ele segurou, abraçou a perna, né, do presidente Fernandes e disse assim: pai, eu te amo. Eu parei ali, porque eu me lembrei do momento com o meu pai. Meus pais, eles não tinham esse hábito de abraçar. E aquilo foi um impacto, né, para mim. Se eu só não bati uma foto, porque não tinha uma máquina. Mas aí eu fiquei parada ali. Então, o presidente, preocupado com suas tarefas ali naquele momento, abriu a porta e entrou, mas virou e disse, abraçou ele e disse: filho, eu também te amo. Esse foi um momento inédito. Foi uma lição. Então, outro dia, outro acontecimento, durante o chamado, o seu amor, a sua demonstração de misericórdia, realmente de amor. A palavra certa é amor. Ele, em sua despedida, ele reuniu, eu não me lembro exatamente que reunião, era uma reunião especial, e todas as pessoas estavam ali. E eu e Luciane inventamos de sentar logo no primeiro, se eu não me engano, segundo banco. Lembra disso? Segundo banco. Só que não levamos lenço, esse foi o problema. E aí, ele falou muito bem, ele se despediu, ele sabia que ia ser desobrigado, né, e a outra pessoa entrar, e a gente está com o coração meio que partido, né? E aí, ele disse uma coisa para mim, que eu não esqueci mais. E as lágrimas estavam descendo, e Luciana estava competindo comigo ali no banco, né? E ele disse assim: obrigado pelo seu amor pelas mulheres. Nunca esqueço isso. Então, isso foi um momento assim importante. Então, eu vejo aqui o filho, o pai, o esposo, o líder, o homem bom. O homem que, uma vez, eu disse assim: presidente, acho que aquele homem não é muito bom, não. Ele começou a fazer umas... Não, ele disse: aquele homem, tinha cuidado com ele, né? Aquele membro. Eu querendo falar mal do membro. E aí ele disse uma coisa que foi uma lição para sempre. Ele disse: ele é um homem bom. Pronto, fechei a boca, não disse mais nada. Certo?
E ele, realmente, esse homem, é um homem bom. Certo? Eu é que não estava vendo. Então, esses pequenos ensinamentos, em momentos diferentes, fizeram a diferença. E eu reuni esses ensinamentos. Uma das coisas que mais me emocionou foi o momento que o pai dele faleceu e ele ligou para mim. Eu até me assustei, porque era uma ligação, acho que perto de umas 10 da noite, por aí. E eu falei, presidente Fernando, abacaxi à vista, eu disse. E aí ele estava quieto, calmo, e ele me disse as palavras assim: eu estou calmo, sereno, estou indo para o local, eu não me lembro qual era a região, mas ele disse, mas eu estou sereno, estou muito calmo. Aí disse que o pai tinha falecido. E ali conversamos um pouco, né? Eu tentei acalmar ele, né? Mas ele já estava calmo. Tá certo? Então, eu tenho o pai e o filho aqui na minha frente. O exemplo de pai e o exemplo de filho. E o pai dele eu só vi uma vez por vídeo. Aquele homem me transmitiu uma paz tão grande que eu não consigo descrever. Não consigo. Certo? Então, eu quis trazer esse momento nesta homenagem a ele. Ser misericordioso, ser bom, ser um homem honrado. Às vezes dava umas bronquinhas, mas a gente merecia, certo? Mas a gente merecia, porque estávamos em processo de aprendizado, estávamos aprendendo, certo? Mas ele mantinha o amor, e eu ficava impressionada. Quando era para ter raiva, ele agia com amor, certo? Um com o outro, uns com os outros, ele com os outros. Então, eu queria deixar essas palavras e essa homenagem para ele. Esse pai, esse homem, esse filho, esse presidente, esse líder e esse amigo. Eu quero dizer isso, prestando testemunho das coisas do Evangelho que eu amo tanto. Eu vivi com o Evangelho, eu cresci com o Evangelho. Eu amo o Evangelho. Fico vibrando ali com os livros que a gente lê, até compartilho com eles, né, às vezes na presidência. Não sei se ele gosta, mas eu acredito que sim. Mas eu adoro, né, a história de Esther, adoro, eu fico vibrando ali. Eu e Rosângela também gostam. Né? Então, é isso que eu queria deixar com vocês hoje. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Boa noite. Quero agradecer a doutora, mais uma vez presente nessa tribuna, muito sincera. E quero agora aqui chamar para compor conosco Alex de Souza Silva, presidente da Estaca de Osasco. A tribuna é toda sua. Enquanto o Alex não chega lá, eu quero aqui cumprimentar o Mota, que faz parte da coordenação do deputado federal Luiz Miranda, que está aqui presente conosco. Veio aqui nesta noite prestigiar o Adriano. Seja bem-vindo à nossa casa, viu? Alex. Gostei dessa Bíblia aqui. Vou ver se eu consigo um exemplar desse, porque a vista já não está tão boa, né? Vamos lá. Eu vou usar daqui a pouquinho. E é um livro aqui no Novo Testamento que eu sei que o Adriano gosta muito. Mas, bom, o que eu posso dizer além do que já foi dito, né? Eu não quero chover no molhado aqui, então vou tentar dar uma outra visão aqui a respeito dessa homenagem de hoje. Quero me justificar também pelo atraso, pedir desculpas,
a vocês, mas compromissos profissionais acabam, às vezes, tomando muito tempo, né? E eu trabalho na comunicação da Fiesp, e eles estão fazendo um trabalho lá de receber os presidenciáveis, também os candidatos ao governo do Estado, e isso toma bastante tempo. E deixo aqui a propaganda aí para quem quiser até conhecer um pouco mais sobre as propostas, né, dos candidatos. Isso é importante, né? Como membros da igreja aprendemos que é importante a gente participar da vida política e conhecer, né? Então, no site lá da fiesp.com.br tem as matérias, algumas escritas por mim, né, a respeito da cobertura da visita desses presidenciáveis, e hoje teve o primeiro candidato ao governo do Estado de São Paulo. Bom, título de cidadão osasquense, né? Eu gosto muito de buscar na etimologia, né, o significado das palavras, né? E o que é um cidadão? Cidadão pode ser definido de várias maneiras. Cidadão pode ser uma pessoa qualquer, né? Às vezes a gente brinca, né? Fala, ô cidadão, vem cá. Cidadão também é aquele que cumpre com seus deveres, né, o morador de uma cidade. Mas o título de cidadão, ele é outorgado a uma pessoa quando seus serviços são relevantes à população de um determinado município. Até em função do trabalho, muitas vezes acompanhei essa entrega, né, essa outorga de título de cidadão a algumas personalidades, né, que eu tive a oportunidade de acompanhar no estado de São Paulo, mas é a primeira vez que eu participo de uma outorga de uma pessoa muito próxima, um amigo, alguém que realmente fez um trabalho relevante aqui para a cidade de Osasco, para os seus moradores, que é o irmão Adriano Vitor Fernandes, e eu confesso que para mim também é difícil falar o irmão Adriano. Sai presidente Fernandes naturalmente, vai ser sempre presidente. Uma vez presidente, é sempre presidente, né? Bom, eu queria destacar que esse reconhecimento ao trabalho que ele fez, ele também se estende a todos nós, né? Porque bem sabemos que ninguém faz nada sozinho. Claro, ele esteve à frente e é por isso que ele recebe esse reconhecimento. Aliás, ele ficou quase 10 anos servindo à frente da Estaca Osasco, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, motivo pelo qual ele recebe, né, essa homenagem. Mas esse título, ele também pode ser estendido um pouquinho para cada um de nós que tivemos a oportunidade de apoiar esse homem durante o seu tempo de chamado. Não somente ele, mas os líderes que o antecederam, o presidente Atílio Perovano, também João Luiz dos Santos Opp, né, foram presidentes os quais eu acompanhei, né, na época que eu cheguei a Osasco eram eles, antes teve o presidente Aido Caetz também, mas esses dois homens que o antecederam, que antecederam o presidente Fernandes, eles fizeram também um bom trabalho junto ao poder público, já com esses projetos todos, mas isso foi intensificado bastante durante o período de presidência do irmão Adriano. E agora, né, eu me espelho muito nos ensinamentos que eu tive para dar continuidade a esse trabalho e também manter, né, estreito esse relacionamento com o poder público. Agradeço aqui a vereadora Lúcia da Saúde, né, pelo convite também de estar aqui hoje, e vamos continuar, né, tentar manter esse mesmo nível de trabalho que foi feito durante o tempo do presidente Fernandes. Conheço esse homem muito antes dele morar em Osasco. Servimos como missionários de tempo integral da igreja, lá no Rio Grande do Sul, no final do século passado, mas isso é só um detalhe. E eu na missão Porto Alegre Sul e ele na missão Porto Alegre Norte. Estávamos no mesmo local, mas não nos conhecíamos. E na verdade, acabamos nos conhecendo bem depois aqui, mas eu lembro de várias ocasiões em que os missionários da Missão Norte, né, porque nós dividíamos praticamente o mesmo espaço, o escritório das duas missões eram no mesmo endereço, e o pessoal sempre dizia, olha, o Helder Fernandes está organizando as coisas aqui para a conferência, né, com o apóstolo, né, e eu via ele indo para lá e para cá, e sempre, né, coordenando ali, então ele sempre foi um líder nato. Algumas pessoas elas acabam sendo alçadas ali à posição de líder,
né? Mas às vezes até se sentem desconfortáveis, né? Meu caso, né? Na igreja, como a gente não se candidata a nenhum cargo, né? É diferente, né? E isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? E embora, né, não tenha eleição para isso, o irmão Adriano ele sempre foi um líder nato. E eu já via esse potencial de liderança nele lá naquele tempo como missionário. Depois, enfim, né, a irmã Luciane contou um pouquinho, ele veio para Osasco, né, e eu pude ter a oportunidade de ver ele servindo como bispo, presidente de rapazes antes, né, e alguns outros chamados, né, também que ele teve. Depois eles foram um tempo para Belo Horizonte, mas voltaram, né, bebeu da água de Osasco, volta, e depois ele serviu, né, por quase 10 anos à frente da Estaca. E eu tenho observado o amor, o cuidado, o carinho que ele teve, e tem ainda, né, mas teve enquanto líder na Estaca, por muitos membros, né. Eu presenciei várias ocasiões, e posso dizer que tudo que foi dito aqui para ele, por ele, sobre ele, eu endosso. Bom, gostaria, então, de ler uma escritura que está lá no livro de... Não é Coríntios. Mas a referência foi boa. Mas está no livro de João, que eu sei que você gosta muito. No capítulo 1, depois que Jesus Cristo ele chama alguns dos seus apóstolos, diz que ele decidiu partir para a Galileia. E ele encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Então perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo de uma figueira. O Salvador, ele conhece todos nós. E se o Salvador aqui estivesse, nessa noite, ele diria a respeito do irmão Adriano: eis aqui um osasquense em quem não há dolo. E aí, assim, não vou resistir aqui, mas talvez, né? Quando ele conheceu a irmã Luciane, ele poderia perguntar: mas pode vir alguma coisa boa de Osasco? Ela deve ter dito para ele: vem e vê. Ele veio, viu e ficou. Ele até tentou sair, mas voltou. Durante muito tempo, eles moraram ali na divisa, né? São Paulo, Osasco, mas desde o ano passado, né, eles compraram uma casa ali atrás da Fiel, e ali é o limite de município, mas ele está em Osasco. Então, é cidadão de Osasco, né? Morador de Osasco, IPTU de Osasco, é um contribuinte, né? Um cidadão, né? De fato. E para encerrar minha fala, que eu não quero me estender muito, senão a minha esposa já vai me olhar ali e vai falar: menos. É que eu falo pouco, né? O lema da cidade de Osasco é cidade trabalho, né? Aprendi da última vez que eu estive aqui que é a cidade da família também, certo? E eu posso dizer, né, que o título de cidadão osasquense cabe muito bem ao irmão Adriano, porque ele é o homem trabalho. Horas incontáveis ele dedicou durante o seu serviço na igreja. E vem dedicando ainda, né, porque ele tem uma outra responsabilidade agora, que inclui, né, várias cidades. E ele até brincou outro dia, falou assim: olha, saudade que eu era presidente da Estaca. Porque eu tinha mais tempo, né, até para estar com os membros, né? Agora ele anda por vários locais, mas continua servindo com o mesmo amor os filhos de Deus. Cristo, ele é o maior exemplo a ser seguido. Ele é o nosso Salvador. Mas
Nós sabemos de Cristo, conhecemos por meio das Escrituras, mas muitas vezes nós precisamos de exemplos, né, reais, né, exemplos carnificados, pessoas em quem nós podemos nos espelhar. E, de repente, na ausência de, né, ver alguém assim, como Cristo, né, em corpo presente, nós podemos nos espelhar em algumas pessoas. E isso é bom, né? E o irmão Adriano Fernandes, ele é um exemplo a ser seguido. Ele é um homem temente a Deus, é um homem dedicado à sua família, excelente profissional, se formou na área de química, porém é um bem-sucedido homem da área comercial, né? Migrou ali de área, e todas as coisas que ele tem feito, bom, fez cursos, né, enquanto servindo como presidente de estaca, não sei como ele conseguia tempo para tantas coisas, mas realmente é um exemplo a ser seguido. Como todos nós, né, claro, ele tem suas falhas, mas as qualidades, elas são muito maiores e se sobrepõem a qualquer falha que alguém possa vir a apontar. E tem sido um exemplo para mim. Eu sigo muitos dos ensinamentos que ele me deu enquanto eu servi sob sua liderança. E eu sei que ele segue o Salvador. E se ele segue ao Salvador, é um bom exemplo a ser seguido. E eu presto meu testemunho também a respeito de Cristo. Eu sei que ele nos ama. Eu sei que ele constituiu cada um de nós com dons e talentos especiais para que pudéssemos ajudar. Cada um na sua área, né? O poder legislativo, né, tem as suas habilidades, seus dons para poder trabalhar em prol das pessoas. E, né, dentro da igreja nós temos também dons e habilidades para agir dentro da nossa esfera e abençoar a vida de todos. E todos os dons vêm de Cristo. E em nome dele, Jesus Cristo, eu agradeço a oportunidade e deixo essas palavras em nome dele. Amém. Mais uma vez, presidente Alex, muito obrigada pelas suas palavras. Devolveu a Bíblia, está ali já no lugar. Está no lugar. Muito bom. Bom, agora eu quero aqui pedir para o Vanderlei, nosso secretário, que venha aqui. Eu vou fazer o uso da palavra. Se você puder vir para assumir a presidência. Senhora presidente, a tribuna está à sua inteira disposição. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes. Sei que todo mundo está com fome, mas quero, de uma forma muito especial, agradecer a todos vocês que estão aqui. Agradecer a toda a minha equipe também, que está aqui presente, tem trabalhado muito por esse Osasco, né, para uma cidade maravilhosa. Agradecer aos 21 vereadores que votou, os 21. Fico muito feliz, porque foi uma votação assim inédita. Me perguntaram quem que já foi aprovado algum cartão de cidadão osasquense? Sim, nós aprovamos aí faz pouco tempo por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi aprovado o cartão, o título, né? O cartão não, o título cidadão osasquense. Foi aprovado também por Tarcísio e foi aprovado também por Adriano. Olha só, é muito. Olha, Adriano, parabéns. Quero agradecer ao nosso presidente Ribamar Silva,
não pôde estar presente hoje aqui, mas mandou um grande abraço, e também ao nosso prefeito Rogério Lins. Tá? Faço o convite para um dia de sessão que você possa estar vindo aqui para poder cumprimentar. Lembrar que foi em 2021, nós, pela pandemia, não conseguimos entregar, né? E agora esse dia está se cumprindo hoje. Mas aqui eu quero lembrar a todos vocês também que já institui no calendário oficial da cidade de Osasco o Dia da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, né? Que já é lei. Olha só que maravilha, está aqui. É lei, maravilhoso, né? Eu tenho orgulho de falar sobre a igreja. Então, eu quero aqui cumprimentar a todos. Quero cumprimentar também o Fernando, que vem trabalhado muito por Osasco. Tenho orgulho de fazer parte da minha equipe, Fernando. E quando ele traz as coisas, qualquer situação para que a vereadora possa estar resolvendo, e pode ter certeza, ele nem precisa me falar se é da igreja. Porque o coração do Fernando é maravilhoso, vem trabalhar. Então, Fernando, parabéns, continue com essa garra, com esse trabalho. As pessoas, às vezes, não entendem, quando falam, tem um cargo na igreja, né, de diretor. Falam, o Fernando ganha muito bem. Os presidentes ganham muito bem, né? Os líderes. Mas eu quero aqui, Fernando, agradecer o seu empenho, o seu trabalho. Quero cumprimentar a mesa. Adriano, mais uma vez, está sendo homenageado, merece. Cumprimentar o Vanderlei, que está me secretariando. Quero cumprimentar o presidente Alex, da Estaca Osasco, e também o Taylor. Muito obrigada. Taylor também faz parte, como todos vocês, faz parte desse título cidadão osasquense. Eu vou contar um pouquinho da história aqui do Adriano, para que as pessoas em casa possam entender, Adriano. Tá? Só falar um pouquinho. Me deram aqui 10 folhas, aqui, o pastor César falou, eu não vou poupar a vereadora, né? A vereadora já gosta de falar. Mas eu estou vendo aqui Adriano Vitor Fernandes, um homem íntegro, com um currículo assim, bem preparado, pai de família, um líder. Aqui está falando que ele é natural de São Bernardo do Campo. É isso mesmo, né? Você começou a falar de São Bernardo, a sua esposa falou aqui. Cumprimentar a família também do Adriano, os filhos. Mandar um abraço para aquele cachorrinho maravilhoso da família. Adorei. E, desde criança, sempre gostou muito de esporte e animais, né? Jogou futebol, torcedor do Flamengo, é isso? Não? O Fernando colocou aqui isso, Fernando? É brincadeira, tá, gente? Fez natação, mas a sua grande paixão é o basquete, fez ensino médio técnico, ingressou em uma engenharia química na Faculdade de Oswaldo Cruz, em 1996 a 1999, parou os estudos. Gente, olha, a história aqui é bem bacana, tem uma história bem legal. Ele veio como missionário do Tempo Integral do Rio Grande do Sul, acho que o Alex também falou aqui, pela igreja. Ele é ensinado o evangelho voluntariamente para dezenas de pessoas. Em 2001, mudou para Osasco, onde serviu o bispo na ala Novo Osasco, e onde seus 3 filhos, Adrianinho, David e Samuel, nasceram e foram criados. Trabalhou em diversas empresas. Muito bom. Trabalha hoje na Tatá, TCS, não é isso? Muito bom. E eu estou vendo aqui, Adriano, o tempo que você passou também na Estaca de Osasco.
Osasco e com sua gente, sempre preocupado com o próximo, se dedicando ao amor que Cristo nos ensinou. À frente da Estaca Osasco, foi comandante de diversas ações sociais. Na pandemia, coordenou, junto da Sociedade Socorro, a confecção de milhares de máscaras que foram distribuídas gratuitamente no município. Eu me recordo e fico emocionada, porque foi um gesto que a igreja fez, e milhares de mulheres, né, que nós falamos aqui nesse outro dia, que teve lá atrás de tudo isso, dessas máscaras, né? Quantas mulheres não trabalhou para que pudesse acontecer gratuitamente essas doações de máscara. Então, quando falar do Adriano, eu falo que é muito fácil de falar de você. Eu não estava nem como vereadora, mas já participava da igreja como ações, eu acho que na época do Taylor também, né, Taylor? Ações na área da saúde. Quantas pessoas fizemos prevenções. Eu me recordo que um dia teve tanto profissional lá, doutora, que tinha mais médico profissional da saúde do que gente. Foi tão bonito aquele dia. 120. Eu acho que faltou até gente para ser, que tinha muito profissional. E o prefeito, naquela ocasião, era o Jorge Lapas. Ele foi lá, ele ficou emocionado. Emocionado de estar lá dentro da igreja, das pessoas. E quantas pessoas, aquele dia, que nem frequentava a igreja, estava lá para poder passar e ter uma oportunidade, né, Fernando? Então, assim, foi feito na sua gestão, Adriano. Eu dizer para você que eu sou... Para mim poder falar de alguém, eu tenho que até que conhecer mesmo, de fato, o coração, como eu falei para você hoje. Não é porque um título cidadão osasquense, eu estou com um cartão aqui na cabeça, mas é um título. O Adriano está no meio do nosso presidente. O presidente foi aprovado aqui na casa, o presidente Jair Bolsonaro. Não estou aqui fazendo campanha para ninguém, viu, gente? Estou dizendo que foi aprovado um título para ele. Mas foi aprovado um título para o Adriano, para o presidente, né? Onde passou por Osasco 10 anos da sua vida, onde se dedicou 10 anos. Eu me recordo também que, onde teve, eu não sei se tem alguém de vocês aqui que esteve presente no dia, que me marcou muito, que foi a Mão que Ajuda, lá no Aliança, passou aqui. E eu me lembro, Pedro, que quando chegou aquela comidinha gostosa, todo mundo lá trabalhando, né? Chegou, até eu comi junto com vocês aquele dia. Nosso prefeito esteve lá. Mas eu queria dizer para vocês que eu nunca vi. Eu tenho 48 anos. Eu nunca vi uma igreja fazer o que o ministério de vocês faz. Então, vocês estão de parabéns. Porque o Adriano não está sozinho. Ele teve aí, com a liderança, um exército. Muitos soldados. Então, assim, Adriano, é muito gratificante. É gratificante quando você pode estender a mão. Tiago 2,8 fala, ame ao próximo como a si mesmo. Nós temos vários exemplos, aqui eu posso até citar alguns, como o da Marlene, que faz um trabalho maravilhoso, Marlene, em Osasco, por ajudar pessoas. Marlene é psicóloga, por ajudar pessoas. Quantas pessoas não chegou aqui na Câmara, doutora? Olha, minha filha está com problema, está querendo cometer suicídio. Marlene, por favor, tem como você nos ajudar? E a Marlene, com todo jeitinho, sempre estendendo a mão. Então, realmente, maravilhoso. Quero aqui também falar, que não posso deixar de falar aqui, do Luiz e da Luana. Parabéns para vocês, pelo amor ao próximo, né? Entre vocês dois, o que vocês vêm trabalhando naquela área do Rochidale, é uma área que eu admiro, gosto.
dizer o carinho que eu tenho e o que vocês estão fazendo lá. Parabéns. Olha, que continue, que Deus assim possa fazer assim bênçãos e mais bênçãos na vida de vocês, preparando um tempo, porque é só quem faz, que se dedica a esse tempo, como várias máscaras, né? Como o tempo lá do Jardim Aliança. Quantos não tinham compromisso e deixou aquele dia para ir cuidar do posto, e pintar, e cuidar de cada detalhe, preparando aquele posto de saúde para mais de 20 mil pessoas poderem passar. Então, ali, para mim, olha, aquele dia eu falei, olha, a igreja, eu vou trabalhar para a igreja. Porque que mais pessoas, Adriano, estendam a mão, como você e o seu exército, soldados e soldadas, que façam, porque quando nós amamos o que fazemos, nós somos felizes. Então, para mim, Adriano, nós temos aqui várias outras coisas, como manutenção, pintura, fachada, limpeza, jardinagem, várias outras coisas que falaram, está aqui escrito. Mas eu sei que as pessoas hoje querem ir embora, descansar, e não vê a hora de você pegar esse título, né? E eu também. Mas eu quero deixar aqui em José de Arimateia o exemplo e a dedicação do trabalho e o cuidado com o corpo de Cristo. Cuidado com pessoas. Então, podemos aprender lições importantes sobre a cruz de Cristo, com José de Arimateia, discípulo de Jesus, que, quando foi necessário tirar o corpo de Jesus da cruz, ele foi até o governador para pedir o corpo de Jesus Cristo para cuidar. Desde criança, ele aprendeu a praticar a lei de Moisés, no seu lar e na sinagoga, e por isso tornou-se um homem bom e justo. Dedicado ao trabalho e ao negócio, adquiriu bens, e quando fizeram dele um homem rico, como está escrito na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 27, e versículo 57. Ocupou a posição de destaque e se tornou um senador honrado, membro do Sinédrio. Cuidar do corpo de Cristo é cuidar com zelo naquilo que fomos chamados para fazer e o que fazemos com amor. Deus nos capacita ainda mais para realizar, porque a obra é dele e ele quer que as pessoas sejam abençoadas. Então, parabéns, meu amigo, parabéns, parabéns a todos vocês que estão aqui presentes nessa noite. Eu fico honrada de estar aqui hoje. Por mais que eu estou aqui até brincando, mas eu sou muito tímida. Às vezes até me pergunto por que estou na política, porque eu sou muito tímida. Mas quando a gente fala de pessoas que amam o próximo, como já demos aqui exemplos, né? Nós temos, acho que todos aqui presentes, é muito bonito. E eu tenho certeza que se todos, Adriano, fizer a sua parte, fizer um pouco que você fez aqui para Osasco, eu tenho certeza que Osasco vai crescer cada vez mais. Então, meu amigo, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos vocês aqui nessa casa presente. Possam contar com essa vereadora, a casa está aberta. Aqui nós falamos de tudo. Tem gente que não gosta, vereador fala só de políticas, né? Aqui nós falamos de políticas boas, como nós estamos fazendo nessa noite. Que Deus te capacite mais e mais, você e a toda a sua família. Muito obrigada e parabéns. Convido a nobre vereadora a reassumir esta presidência.
Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos dizeres do título de cidadão osasquense a ser entregue ao senhor Adriano Vitor Fernandes. Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Osasco, de acordo com o Decreto Legislativo número 10 de 2021, confere ao senhor Adriano Vitor Fernandes título de cidadão osasquense, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. Osasco, 8 de junho de 2022. Assinam Ribamar Antônio da Silva, presidente. Lúcia da Saúde, proponente. Rogério Santos, primeiro secretário. Anderson Gonçalves da Paixão, diretor-geral. Senhora presidente, esses foram os dizeres da honraria. Chegando à razão desta cerimônia, convido a mesa diretora para que, juntamente com a presidência, façamos a outorga do título cidadão osasquense ao senhor Adriano Fernandes. Convido o senhor Adriano Vitor Fernandes, o nosso homenageado, a fazer o uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Adriano. Boa noite a todos. Eu estou muito emocionado de estar aqui. Eu realmente fico feliz que a doutora Gisleide está aqui, uma médica, mas eu quero agradecer muito ao nosso Pai Celestial por me manter saudável, agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, agradecer muito a minha esposa. Tenho certeza que ela não precisa receber esse título, porque ela já é de Osasco, e eu precisei fazer por merecer. Mas eu amo muito ela, amo muito esse trabalho da igreja. Agradecer muito a vereadora Lúcia. Eu posso ver a vereadora Lúcia no banco da esquerda, próximo da parede, ali na capela, nas diversas vezes que ela esteve. Inclusive, quando veio o Elder Neil Anderson, dos 12, um apóstolo, e ela não perdia as reuniões. Não só ela, como outros vereadores, deputados e outros aqui da casa. Cumprimento a todos aqui da casa. Agradeço por todo o cuidado, a recepção desde o início, e agradeço muito os meus amigos aqui. São amigos eternos. Presidente Taylor, presidente Alex, presidente Silva não pôde estar, ele está a trabalho agora, viajando.
agradecer muito a todos que fizeram esse momento acontecer. O Fernando Batista, também um pregador do Evangelho, alguém que se preocupa tanto com o próximo e tem participado intensamente dos programas de ajuda, do Mãos que Ajudam, e representa isso, né, como alguém dos assuntos públicos da área. Meus amigos, é uma alegria estar aqui com vocês. Muitas memórias vêm. Eu confesso que eu posso ver muitos projetos. Talvez o mais recente foi a irmã Calazans ali ajudando na costura, né? Ela fez parte da turma lá, das costureiras, e ajudou bastante. Eu sei que o Senhor, Ele reconhece o esforço e ama o esforço. Muitas escrituras vêm na minha mente, eu prometo que eu vou ser muito breve, fico muito tocado pelas palavras que me antecederam. Sou muito grato por ser agora alguém que tem uma dupla cidadania, né, e não é da Europa, não é dos Estados Unidos, mas ser um cidadão de Osasco e de São Bernardo do Campo. Foi contado um pouco dessa história, foi mostrado um vídeo aqui que me derreteu muito ali, e eu sei que viver o Evangelho de Jesus Cristo vale a pena. Esse é o fruto de viver o Evangelho, seguir os profetas. Desde criança, na primária, eu aprendi um hino que eu sempre cantava, e cantei em algumas conferências, destaca: segue o profeta, não vais errar. Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós cremos. O presidente Taylor falou muito bem aqui das crenças, as 13 crenças que nós temos. De tanto perguntarem ao profeta Joseph Smith sobre o que nós críamos, ele escreveu essas regras, as 13 regras de fé, e publicou num jornal, um jornalista lá de Chicago, e ficou conhecido como a Carta de Wentworth, era o nome dele. Ele publicou isso no Times and Seasons, que era um jornal, e saiu essas 13 regras que nós cremos. E nós cremos em profetas, nós cremos na Trindade, nós cremos nos evangelhos, como foi falado aqui. E nós cremos em profetas que são videntes e reveladores. De fato, as Escrituras ensinam sobre isso. Lá em Amós 3,7 fala que o Senhor não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. De fato, nós cremos na mesma igreja que existia na época de Cristo. Adriano, você está dizendo então que vocês têm 12 apóstolos hoje? Exatamente isso. Você está dizendo então que tem bispos? Tem evangelistas? Tem. Chamamos de patriarca evangelista. Você está dizendo então que vocês têm quórums e 70? Exatamente isso. Olha, está lá nas Escrituras, é verdade. E nós acreditamos nessa igreja que foi restaurada. A restauração é como um quadro de Leonardo da Vinci, que é feita uma restauração. A curadoria vai lá e faz aquela restauração. Ele é exatamente igual como ele é original, perfeitamente. E nós cremos dessa mesma forma. E essa restauração ela aconteceu através de um menino de 14 anos, chamado Joseph Smith. E ele foi a um bosque, leu uma passagem que tocou muito o coração dele, que dizia que ele tinha que pedir a Deus. E ele recebeu essa resposta. Pessoalmente, ele viu Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo. E ele fez um grande trabalho, que foi trazer à luz escrituras antigas. E essas escrituras estão compiladas num livro, cujo profeta que fez um resumo dessa grande história de mais ou menos 1000 anos, é o livro de Mormon. Mormon é o nome de um profeta que fez esse resumo desse compilado. Portanto, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela é exatamente como era a igreja nos tempos de Jesus Cristo. E assim como o Cristo foi crucificado e faleceu, Pedro se torna o presidente da igreja. No livro de Atos, a gente vê muitos dos atos, né, das ações deles lá. O Senhor, ele revelou muitas coisas através dos profetas. E eles foram registrando isso. E esse aglomerado de escritas chama-se Bíblia, que significa os livros. De fato, são 66 livros, é bastante coisa, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. E João, o presidente Alex falou muito bem, eu gosto muito de João, fala lá no capítulo 3, versículo 16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Esse é o princípio de servir na igreja. É crer nele, exercer a fé e mãos ao trabalho, ou mãos que ajudam. Esse não é um título para mim, eu quero deixar isso muito claro. Esse é um título daqueles que têm fé e que serviram durante esse período. Tem sido assim há muito tempo aqui em Osasco. O presidente Alex falou muito bem. Nós, na verdade, continuamos, né, esse trabalho de quem começou. E acho que é porque ficamos mais tempo, talvez a gente recebe agora aqui. Então, eu quero agradecer muito todos os presidentes anteriores da Estaca Osasco, que serviram, que ajudaram. Quero agradecer muito a cada um de vocês que fizeram parte desse trabalho, muitos de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu conheço um pouco a vida de cada um aqui, alguns muito, outros não tanto. Mas eu sou muito grato por vocês estarem aqui. E eu disse para minha esposa algo, e eu estava certo. Eu disse para ela antes de vir aqui, eu falei, eu tenho certeza que 2 pessoas vão estar lá e vão chegar cedo, que era a Marta e o Sérgio. A Marta, ela tem o quê? 3 semanas de membro da igreja, Marta? 4? 4 semanas já. Passou rápido, hein? E o Sérgio recebeu o sacerdócio agora arônico, foi ordenado a diácono recentemente, não foi, Sérgio? Obrigado por vocês estarem aqui. Tá bom? Deus ama muito vocês. Muito mais do que vocês imaginam. Conhece vocês pelo nome, pelo sobrenome, e está muito feliz com o que vocês têm feito. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus glorioso. E Ele não quer perder ninguém. Ninguém. Não foi fácil Ele expulsar 1/3 dos nossos irmãos e irmãs, tá bom? Que são esses espíritos que estão aí tentando tirar o nosso corpo. E essa expressão, espírito de porco, que a gente ouve, né? É porque o Senhor tirou os demônios do porco, jogou lá para o porco, né? Os espíritos maus. Mas o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, é o que nos move nessa igreja. De fato, Joseph ensinou isso, o primeiro profeta. A nossa igreja foi muito perseguida. Esse é um momento histórico aqui, de poder ver como os membros da igreja fazem a diferença numa comunidade. Não são palavras minhas, são da vereadora. O ministério de vocês é diferente. Ele é diferente porque é feito da maneira do Senhor. E nós temos servido juntos, viu? O presidente Nelson esteve lá no Vaticano e estava junto com o Papa e tem uma aliança muito forte com todas as religiões. A liberdade religiosa é uma coisa muito real, vereadora, na igreja. E esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Trazer boas novas de grande alegria. Eu não posso sair daqui hoje sem falar sobre o Espírito, como eu estou dizendo, porque o profeta Joseph Smith ensinou isso de grande maneira. Como eu estava dizendo, a igreja foi muito perseguida, fomos expulsos de um estado grande nos Estados Unidos, Missouri, e literalmente o governador do estado deu a ordem de extermínio aos membros da igreja. Lilburn Boggs era o nome dele, e ele expulsou os membros da igreja de lá, e nós fizemos uma grande travessia e chegamos num local onde tinha um lago de água salgada. Era um local que a gente conseguiu chegar lá, os pioneiros da igreja. Por isso é Salt Lake City, lá em Utah. Foi ali que foi a colonização dos membros da igreja. E ele foi buscar ajuda ao presidente americano, o 8º presidente americano. Martin Van Buren é o nome do 8º presidente americano. E o presidente americano recebeu Joseph e ele olhou e disse assim, qual é a diferença da sua igreja para as demais? Eu acho que ele fez essa pergunta porque tinha muitas igrejas que iam pedir ajuda lá, porque era uma época nos Estados Unidos da guerra religiosa, né? Os protestantes surgiram em muitas igrejas. E Joseph respondeu com 5 palavras, vereadora, nós temos o Espírito Santo. Eu quero testificar que a liderança nesse período que eu tive foi guiado por esse Espírito. E esse é o mesmo Espírito de revelação que Moisés teve, as Escrituras registram, que ele abriu o Mar Vermelho. Esse é o mesmo Espírito que é guiado a igreja hoje. E as chaves, elas vão passando de profeta a profeta, e o profeta não pode estar em todos os lugares, em todos os países. Vocês podem imaginar, né?
tamanho do nosso mundo, né? Mais de 7 bilhões de pessoas já. E ele delega essas chaves para pessoas comuns que fazem um trabalho extraordinário. O presidente Hinckley disse isso uma vez. E uma dessas pessoas é o presidente Alex, que está aqui. Vocês não imaginam o poder que ele tem. Não é um poder dele como homem, é um poder de ser a própria mão, a própria voz que o Senhor faria aqui. E ele tem as chaves da estaca. E não só ele tem essas chaves, mas 7 homens têm essas chaves que presidem as alas de Osasco, que são pequenas unidades que se reúnem em todo lugar aqui em Osasco. E não só eles, mas outros homens que ajudam também, que são os presidentes de quórums, e outros homens que têm as chaves. É muito importante entender esse espírito, que é o Espírito de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Testifico desse trabalho, testifico que é um espírito doce estar aqui essa noite e saber que vocês fizeram parte disso. Para terminar, eu não posso deixar de ler uma poesia que eu não sei porque ela sempre vem a mesma, que é uma poesia que meu pai escreveu. Meu pai ama o Salvador Jesus Cristo, e esse é um livro chamado Jesus o Cristo, Redentor e Salvador dos Homens, volume 1. Então, eu venho de alguém que acredita em Cristo, que segue Cristo há muito tempo. Fico muito grato de ter aqui um grande amigo da família, o Paco, José Carlos Pakovski, e a Lucimar Pakovski. Obrigado por vocês terem vindo. Tenho certeza que meu pai estaria muito feliz de vê-los aqui, como eu estou feliz de vê-los. E ele escreveu uma poesia, e eu me emociono muito, e eu termino aqui, vereadora, que eu acho que representa isso aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa foi uma poesia que foi até condecorada lá em São Pedro, ganhou prêmios, né? E ela chama Quem sou eu sem vós? Quem sou eu sem vós, quando o desespero bate minha porta em forma de dor? Quem sou eu sem vós, quando o desequilíbrio de meu frágil corpo ameaça-me com a morte sem compaixão? Quem sou eu sem vós, quando na tempestade e na cruel borrasca a natureza mostra-me que sou pobre pecador? Quem sou eu sem vós, quando a partida do meu parente amado mostra-me a cruel desdita e que, na verdade, estou só? Quem sou eu sem vós, se não me destes esta fé em vós? Sim, quem sou eu sem vós, que de tão grande e imenso criou o universo, deu-nos a vida e embelezou o mundo com as flores? Quem sou eu sem vós, se nada sou? Ó, meu Deus e meu Mestre, ó, meu Salvador e Senhor, se nada sou sem vós, tudo sou convosco. Meu pai escreveu essa poesia em 31 de julho de 85. Eu me batizei em 15 de setembro de 85, como membro da igreja. E a minha esposa também, 15 de setembro de 85. Aqui em Osasco e eu lá em São Bernardo do Campo. Que bênção poder me inspirar num pai que acredita na Trindade, acredita no Salvador, como Redentor, como Salvador dos homens. Testifico dele. Ele está à frente desse trabalho. Isso não é um trabalho nosso, é um trabalho dele. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Obrigado por cada um que falou tão gentilmente sobre mim. Obrigado, vereadora. Tenho certeza que o presidente vai endossar aqui também. Sempre seremos as mãos que ajudam a cidade de Osasco. Sempre. Tá bom? Também testifico disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, estamos já chegando no encerramento. Gostaria aqui de agradecer a mesa diretora,
aos funcionários da Câmara Municipal e da TV Câmara e a todos os presentes. Mais uma vez, também um agradecimento à minha equipe que está aqui presente, aos demais. Dizer que foi muito boa essa noite aqui. Agradecer a todos. Eu ponho um óculos, tiro o óculos, depois que a gente passa dos 30, é tanta coisa, né, doutora? Passou dos 30 anos, olha, a mulher sofre, viu? Mas, gente, quero realmente agradecer a todos vocês aqui presentes por uma noite especial. Adriano, mais uma vez, gratidão pela sua passagem. Que venha mais vezes aqui na Câmara. Agradecer ao presidente Alex, ao Taylor, muito obrigada por vocês estar aqui e a todos vocês. Declaro encerrada a presente sessão solene. Muito obrigada. Boa noite.